Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Esse programa é gravado diretamente aqui da sede da administradora Casa dos Síndicos. E hoje eu tenho aqui ao meu lado a doutora Sandra, que me acompanha sempre na apresentação do programa. Eu tenho a Mariana Fernandes, que é da empresa Enfoque, mediadora de conflitos. Essa empresa já esteve aqui conosco. Devido a diversos e-mails e contatos que foram realizados com a administradora, resolvemos trazer novamente a empresa para que a gente possa conversar. E ao meu lado aqui, nosso convidado de hoje é o nosso síndico do condomínio Las Brisas, que é o Carlos Henrique Ramos. Síndico do condomínio Las Brisas, está como síndico, né, que ele gosta de dizer, e eu concordo plenamente. Um grande desafio, um condomínio de 375 unidades e que é nosso parceiro há quase 30 anos de idade. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu quero relembrar que em março nós temos nosso primeiro encontro de mulheres, primeiro encontro de síndicas e mulheres envolvidas em administração de condomínio. As inscrições já estão abertas através do nosso site ou em contato diretamente com a administradora. A nossa agenda de 2019 também já está disponível, inclusive para pessoas, para não clientes da administradora, basta que nos procurem na sede de Canoas, Esteio ou Porto Alegre, preenche o cadastro. A agenda tem a lei comentada, tem também alguns contatos de prestadores e fornecedores de serviços para condomínio. Então, passo a palavra então para a nossa convidada aqui, que é a Mariana. Nós vamos falar sobre os mesmos assuntos do programa anterior, que é reconhecer principais barreiras de uma comunicação improdutiva e demonstrar habilidades de escuta e conflitos em condomínio. Com certeza o nosso síndico convidado tem bastante assunto e exemplos para dar. Então, vamos lá, Mariana. Qual é a vantagem de fazer essa mediação? O que tu pode dar de dicas para o nosso síndico, aqui para os nossos telespectadores em especial, para essa questão de mediação? Doutora André, eu fiquei pensando o que a gente podia trazer sobre a mediação, que poderia enriquecer o programa hoje, enriquecer o programa para quem está assistindo e também para o nosso síndico convidado. E fiquei pensando que acho que a mediação, acima de qualquer coisa, ela é uma possibilidade de diálogo. Ela é um espaço para que as pessoas se sintam escutadas. E a partir disso, o problema possa ser resolvido. Possa se criar soluções inovadoras, quem sabe, para que a gente resolva sem um processo judicial, para que a gente tenha um custo menor, para que a gente tenha uma resposta mais rápida para os condomínios. Então, uma possibilidade inovadora, uma possibilidade de estar mais presente e de criar um canal de comunicação com o condomínio. Porque a gente sabe que conflitos, eles vão continuar aparecendo. Os conflitos são naturais. A gente não quer evitar o conflito a qualquer custo. É natural que eles aconteçam. Mas que a gente tenha uma possibilidade de responder a esses conflitos de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais acessível. E acho que a mediação, ela vem nesse caminho de encontrar uma solução a partir do diálogo, a partir de um diálogo produtivo, principalmente, que a gente precisa, né? Acho que aqui nesse momento em que a gente vive, cada vez mais as pessoas se afastam e a nossa intenção é poder aproximá-las para isso. E no condomínio Las Brisas, com certeza, conflito é o que não falta, né, seu Carlos? É verdade. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, doutora André, doutora Sandra. Eu acredito que Deus nos dá os desafios certos na hora certa. A minha vida profissional, na última década, eu trabalhei como diretor do Sindicato dos Petroquímicos, tive a oportunidade de fazer formações na área de mediação de conflito, comunicação não violenta, né? E também uma imersão em programação neurolinguística. Hoje tenho o título aí de trainer em programação neurolinguística. Eu tenho, nessa pequena experiência de síndico, colocado as pessoas ali para conversar a partir de uma comunicação, né, de um fato, uma normalidade, e tem tido sucesso. A questão é que é como um formigueiro. Mexeu é problema todo dia. Ou melhor, vamos trocar, é desafio todos os dias, né? Para conseguir colocar mais valor nessa comunicação, eu iniciei agora no terceiro dia após a eleição, um curso de administração de condomínios, né? E estou inscrito para março aí no SENAC, o curso de síndico profissional. Então, não vamos fazer passar em branco isso aí. Há uma diferença muito grande entre suportar um cargo e desfrutar desse cargo. O que eu trago lá do sindicato? É um capital emocional. Quando a gente começa a conseguir resolver os conflitos, aquelas pessoas que são influenciadas e conseguem resolver os seus próprios problemas, diferente daquelas que são manipuladas, né? As influenciadas, elas nos agradecem para o resto da vida.
Hoje, eu iniciei o processo de aposentadoria em agosto, eu encontro colegas dessa jornada, eles fazem questão de atravessar a rua ou na praia e virem me agradecer, me abraçar, e é isso que eu busco nesta gestão. Tenho 10 pontos ali que foram elencados como metas para trabalhar no Las Brisas, mas 3 têm a ver com essa questão, já que a gente falou antes aí dos maiores entraves para uma comunicação adequada, né? Ali a gente verifica o resgate de questões históricas. Uma vez o cara foi multado, ele fica ofendido para sempre. Eu não sei de que jeito aquilo foi colocado, né? Então, primeiro a gente tem que conversar. Claro que situações que se repetem, e daqui a um pouco eu não apliquei nenhuma multa ainda, não sei como é que vamos contornar esse tipo de reação. Mas os 3 tópicos que têm foco nessa parte de relacionamento, um deles é promover a união dos condôminos na concretização das metas consensadas, pactuadas e acordadas em assembleia. Acordou, tá no consenso, vamos fazer cumprir com tranquilidade, né? Convidar essas pessoas a entender. Aquilo que eu entendo, eu não tenho medo, né? Eu toco junto, né? Seria mesmo aqueles que não votaram a favor daquela missão, mas cumprir a vontade da maioria. Trazer para o nosso lado de alguma forma, né? Na conversa. O que a Mariana queria? Isso, sim, ela queria fazer uma parte. Lembra justamente a importância de o condômino se sentir parte do condomínio. Né? E isso vai desde o momento em que ele ingressa nesse condomínio, ou desde que um síndico assume uma nova gestão, ele dá o tom. E acho que isso é muito importante, e é importante que a conversa faça parte disso. A mediação, ela vem justamente para quando acontece algum conflito, ou algum conflito mais difícil, uma reunião mais difícil, uma assembleia mais difícil, que se possa chamar um profissional especializado nessas habilidades que o senhor mencionou, que são tão importantes para conseguir desempenhar esse papel, para auxiliar, para poder trazer um pouco mais de escuta, um pouco mais de fala, de voz para quem não tem se sentido assim nos últimos tempos ou nos últimos anos no condomínio, caso seja um condomínio mais antigo. Acontece. Às vezes tem condôminos que não simpatizaram com aquela administração e deixaram de participar das reuniões, né? Estão por fora porque de repente ou não foi entendido, foi solicitar alguma coisa para o síndico disse que não, enfim, que não dava, ele se afastou. E de repente, quando há uma nova administração, a oportunidade de trazer esse público novamente, né? Esse público e esse profissional que é um profissional independente, um profissional neutro, um profissional externo, que vem e tem esse objetivo de unir as partes. Às vezes, quando o condômino já está nesse condomínio, ele já guardou esses ressentimentos, ele já tem um pouco mais de resistência. Quando ele sabe que tem uma equipe externa, às vezes ele se sente mais convidado. Às vezes isso pode beneficiar nesse sentido. E eu queria lhe perguntar, Sr. Carlos, se o senhor acha, o quanto o senhor acha que é importante para um síndico ter essas habilidades que o senhor teve a oportunidade de se qualificar. Né? Acho que seria muito importante que o senhor trouxesse isso para a gente. Acho que seria fundamental. Comunicação é fundamental. O outro item aqui diz respeito a isso. Otimizar sistema de comunicação e circulares. Tem muita gente que reclama de coisas que deveriam ser feitas, mas já estão sendo feitas. Está faltando o símbolo da propaganda. Me permito aqui, a galinha, né? Botou o ovo e sai cantando. A gente tem que contar o que está acontecendo. E às vezes é uma coisa que está lá na mão de alguém que divulga muito. Por exemplo, ele está reclamando de uma tomada lá que está caindo, que está pegando água em cima. Simples de resolver. Aí aquilo vai passando, porque a gente pensa, não, tem que botar a câmera, tem que resolver o negócio da piscina. Poxa, né? Resolve. O divulgador, ele vai anunciar a boa nova. E a última aqui é promover o respeito às normas. Convenção, regimento interno, através de campanhas educativas. Então, a gente divulgar aos pouquinhos. No Las Brisas tem uma política de integração. Quem chega, recebe as normas através de um conselheiro ou do síndico. Se faz uma leitura junto. Eu sei que é um pouco maçante, né? A gente vai ter que achar uma plataforma, uma forma mais amigável para mostrar isso. Estamos trabalhando nisso. A gente tem tantos focos ali, mas tem que manter um eixo.
Eu hoje tenho o eixo de câmeras, tem que funcionar, principalmente pela questão de segurança, e a gente conseguir evidenciar anormalidades ali, desvios. Uma questão de esgoto lá que a gente tem, antiga, que está gerando sinistros ali, a gente tem que resolver, tem que focar nisso. E telhado, que está acontecendo infiltrações. Junto com isso, a gente vai sendo atropelado por demandas de comportamento, de crenças, de identidades, né? E a gente tem que parar, fazer um rapport com aquela pessoa, entender qual é a intenção positiva dela, ajudá-la a concretizar aquele desejo dela, mas tem que estar junto com o nosso. E o nosso o que é? É cumprir a convenção, é cumprir o regimento, é cumprir a norma. Mariana, se você pudesse, assim, não só para o seu Carlos Henrique estar aqui conosco, mas para os nossos telespectadores, assim, para fechamento do nosso primeiro bloco, uma dica assim pontual assim para aquele condomínio que chega no condomínio e ele vai numa sala de administração, que é o caso do condomínio Las Brisas, que é um condomínio muito grande, tem uma sala de administração onde as pessoas recebem esse material, assim, de que forma poderia se fazer essa abordagem para ele não achar assim, poxa, já chego e tem um monte de deveres aqui, quais são os meus direitos, né, para não se tornar antipático esse papel assim do síndico. A gente, no nosso outro programa, a gente mencionou a possibilidade de fazer um kit de boas-vindas. Ótimo. Fazer uma recepção desse Eu achei muito legal. Entregar um kit de boas-vindas. Às vezes, algo simples pode colaborar para que esse condomínio se sinta mais bem-vindo. Também, uma outra possibilidade é trazer uma informação visual nesse regimento, porque às vezes as regras podem ser muito duras e as pessoas ficam com preguiça de ler ou acham cansativo ou têm dificuldade de compreensão. E ter alguma informação gráfica, ter algum desenho, isso ajuda bastante a melhorar. Bacana, é diferente. É diferente. É uma maneira muito interessante de melhorar a comunicação. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco, em seguida nós voltamos. Agradeço aos nossos telespectadores, encaminhem as questões de vocês para o nosso e-mail, entrem em contato conosco e acessem o nosso site para saber a agenda de 2019. Muito obrigada. Estamos retornando aqui a nossa gravação do nosso programa Assembleia Geral, diretamente da administradora Casa dos Síndicos. Estávamos agora no intervalo aqui conversando sobre uma situação concreta lá do condomínio Las Brisas. É um condomínio grande, são quase 400 unidades, o quê? Mais de 1.200 pessoas morando no condomínio, né? Um bairro, né? E o DOC de condomínio, do condomínio Las Brisas, assim como outros DOCs, costuma acompanhar a prestação de contas do mês anterior. E o seu Carlos trouxe aqui uma inovação e a gente disse para ele que tem condições de fazer e achamos muito bacana e apoiamos essa atitude dele, essa novidade que ele vai fazer no condomínio, que é o quê? Eu não tenho nenhum boleto aqui, mas vocês podem imaginar esse material aqui da Enfoque, nossa convidada. O boleto ele é dividido, ele vem mais ou menos assim quando tu abre. Nesse espaço aqui, o seu Carlos teve a ideia de fazer um informativo para o condomínio. Colocando questões pontuais do dia a dia, lembrando dos deveres, né? Não só... Tem a segunda folha, que seria temos aqui, então, ele é fechado, assim, enfim, dentro vai esse espaço com uma prestação de contas. A ideia, então, do seu Carlos é que nesse espaço aqui possa ter um lembrete do quais são os direitos, né, do condomínio, né, os deveres principalmente e outras questões do dia a dia. E nós estávamos aqui abordando a importância disso e aí o seu Carlos disse assim, mas nem todo condomínio vai gostar, porque vai ter aquele que vai reclamar que não está disponível a prestação de contas, ainda que nós tenhamos o nosso site e que os nossos clientes tenham acesso, um código online para poder acessar 24 horas por dia, podem acessar a prestação de contas, inclusive vão precisar de forma melhor, porque lá tem uma lupinha, basta clicar em cima e todos esses documentos que estão aqui, né, lançados de forma, vamos dizer assim, resumida, eles podem abrir o próprio documento, mas ainda assim, daí, Mariana, a gente tem aquela questão no quê? Que o pessoal fala, não, mas eu quero a prestação de contas. Como que o Carlos pode, lá no condomínio, convencer as pessoas que o bom é ele fazer? Só uma parte também, é disponibilizado um compilado lá num book,
que a Casa dos Síndicos fornece e fica lá na administração. Também, pode olhar o material do físico condomínio. lá também. Isso aqui é uma redundância. Né? Além do site, nós temos o site 24 horas através do cliente online, temos o balancete contábil que fica à disposição na administração do condomínio e temos mais o DOC. Então, ele teve a brilhante ideia de ocupar esse espaço de uma outra forma. Mas daí, como ele disse, nem todo mundo vai ficar feliz. E aí, Mariana, o que a gente pode fazer para ajudar o seu Carlos lá no condomínio, então? A gente sabe que nem sempre todo mundo vai ficar feliz, mas a gente pode abrir esse ponto para discussão dentro do condomínio para que as pessoas possam fazer sugestões a esse respeito. Normalmente isso pode ajudar. Uma outra possibilidade seria fazer um folder com os principais artigos sobre um tema, com um informativo. A gente tinha falado muito em gráfico, né, em desenho, em aparecer alguma informação que facilitasse a compreensão das pessoas. O senhor Carlos, ele trouxe a questão orçamentária do condomínio. A gente sabe que nem todo o condomínio tem condições de fazer esse material, porque isso cria uma despesa maior para o condomínio. Alguns condôminos podem preferir investir esse valor num material específico, outros não. A gente vai adaptando e vai vendo como é que isso funciona em cada condomínio. Uma outra possibilidade seria um canal fixo de comunicação do condomínio com o condômino, através de um e-mail, através de uma newsletter, através de um jornal do condomínio, aonde venha, às vezes, um conflito que tenha acontecido, ou alguns conflitos que venham acontecendo com frequência e que possam ser evitados a partir da informação, podem vir facilitados por um desses novos meios de comunicação e com essa facilidade gráfica. Eu acho que uma das coisas também que pode ser feito assim para tornar atrativo e que as pessoas comecem a participar também, aqueles que de repente num primeiro momento vão encarar isso de uma forma negativa, é o quê? Dá uma sugestão do que tu gostaria de ver no próximo DOC, né? Ou de repente criar assim, ó, além dos anúncios, enfim, de talvez a cada 2 meses se faz vou dar uma sugestão aqui, um classificado. Tu tens lá alguma coisa que tu queira vender, tu pode anunciar naquele espaço ali, de repente, tornar atrativo e que as pessoas possam participar. Esse é o segundo momento que seria verificar que daqui a pouco ao site de vocês se existe um espaço para colocar isso, ou criar o site do condomínio, porque tem muita gente que presta serviço e colocaria ali, a cada 15 dias a gente retira e vão colocando de novo seus próprios anúncios, né? Mas ir avançando com uma comunicação cada vez mais eficiente, divulgando o que está acontecendo e também promovendo ali a integração, assim, a pessoa quer doar um sofá, alguém quer, né? Parece que isso, tem ali me parece que o condomínio já tem o site. Não. Me parece uma ótima ideia, doutora. Nós temos espaço. Avançando gradativamente nessa questão da comunicação, junto com as questões fundamentais ali de câmera, esgoto, telhado, que é bastante coisa. Mas eu estou preocupada com a Mariana explicar aqui para nós, para os nossos telespectadores aqui, de que forma prática ela pode auxiliar, então, o condomínio, porque, como eu disse, é praticamente um bairro condomínio, né? São muitos moradores. Em que pese a Assembleia tem um quórum baixo, né, seu Carlos? Não é uma Assembleia que costuma ter um quórum elevado para o número de condôminos, né? A minha eleição estava lotada, foi unânime, né? Graças a Deus, foi um negócio fantástico e, como dizem ali, historicamente não se tem notícia de uma reunião tão boa, tão tranquila. E isso me deixa satisfeito. Porque isso é verdade, porque a gente pode dizer isso, estamos há 30 anos praticamente auxiliando a administração do condomínio Las Brisas e foi um fato histórico realmente. Parabéns. Né? Isso traz uma responsabilidade. Também. Com certeza. Bom, na verdade, Mariana, se todo síndico soubesse a responsabilidade que é estar síndico, eles não iam querer assumir esse compromisso. Eu nem gosto de fazer muito botar esse medo, porque nós estamos aqui na condição de auxiliares de administração qualificados para poder auxiliar os nossos clientes. Mas nosso tempo é curto e eu gostaria, Mariana, que você trouxesse assim pontualmente questões do dia a dia, assim, que poderiam auxiliar o seu Carlos. Antes de nós começarmos a gravação, também ele estava me comentando que teve um episódio na piscina esse final de semana, né? E como ele vai fazer para abordar essas pessoas. Eu não sei se o seu Carlos quer comentar, ou enfim, ou como você poderia de repente dar uma dica, né? Porque piscina a gente sabe que também é outra área comum do condomínio que traz muito problema. Ou é aquelas pessoas que assim, o condomínio de repente só pode quem é morador.
mas o condomínio está recebendo um amigo, é verão, férias, daí vem aquele parente de fora do interior que traz mais o sobrinho, que traz a tia-avó, enfim, quando vem no apartamento tem 10 pessoas na piscina, né? De que forma o síndico pode chegar e dizer, olha, não é possível, de forma que aquela pessoa não se sinta assim, mas eu pago meu condomínio, eu quero entrar aqui e usar, porque geralmente é isso que a gente escuta, né? Mas eu estou pagando meu condomínio, isso aqui é meu também. Né? Existem regras, porque senão imagina como é que ia ser a piscina de um condomínio, né? A gente tem lá, não é no Rio de Janeiro que tem o piscinão de Ramos lá? Meu sobrenome é Ramos. Né? A brincadeira, né? Então, mas é verdade, né? Tem que ter regra, como qualquer outra área do condomínio. Como é que você daria essa dica para nós aqui, para os nossos telespectadores, assim, como um síndico conduzir essa abordagem nessas situações que agora no verão ocorre muito? Acho que principalmente com proximidade. Com diálogo, explicando os porquês, entendendo os porquês, principalmente, a escuta é muito importante. E nessa situação, acho que uma das maiores dificuldades que esse condomínio tem é não entender por que essa regra não pode ser um pouquinho flexibilizada na situação dele. E qual que é o local para conversar sobre isso? É naquele momento em que o fato acontece ou se chama depois, por exemplo, no condomínio lá que tem uma sala de administração? Eu chamo depois esse condomínio, o que você acha assim, que é o mais adequado? Acho que tem situações em que é necessária atuação imediata. Não me parece que é o caso da piscina, onde acredito que o ideal seria que se pudesse chamar esse condômino depois, que se pudesse explicar para ele o que aconteceu, por que ele está indo ali e de que maneira isso pode ser lidado dali para frente, se isso vai se repetir, se ele tem essa intenção de repetir essa conduta, ou se ele consegue compreender as normas do condomínio e entender a importância disso para a coletividade do condomínio. Porque acredito que se ele fizer isso, se essa conversa puder acontecer depois, isso realmente faz com que ele esteja mais preparado para ouvir. É muito difícil ouvir e ouvir na frente das outras pessoas, principalmente, isso é muito ruim. Que fica como um puxão de orelha, né? Puxão de orelha. Fica como um puxão de orelha. A pessoa, de repente, vai estar me chamando a atenção. Eu penso o ideal é que a gente tenha esse momento, um momento específico para isso. Às vezes, se é uma circunstância mais delicada ou mais grave, pode ser importante chamar alguém externo para que o síndico não fique com a sensação de que ele está agindo com ameaça ou para que ele se sinta mais tranquilo de fazer essa conversa. Na verdade, tem que tirar o síndico da frente desse negócio. Eu estou criando um sistema, porque hoje não tem sistema. Coloca lá um cuidador e ele tem que fazer tudo. Isso aí tá complicado, porque o cara não vai estar lá por R$1.000 para arrumar briga com todo mundo, porque todo mundo quer burlar o sistema. A questão é conectar a vigilância, a administração, naquele momento, se for um caso de uso de drogas, de comportamento indecente, de risco às pessoas que estão ali, sim, acionar agentes externos, né, a partir da vigilância. Mas se for uma coisa um pouco menor, colocou aí em cima, colocou uma cadeira em cima da grama, passou óleo, entrou na piscina, o cuidador vai chamar o vigilante que vai identificar as pessoas. Por que o vigilante? Ele tem treinamento para fazer essa abordagem de forma impessoal, sem se emocionar, sem nada. Identificar a pessoa, relatar o fato, passa para a administração e, como tu disseste, naquele outro momento ele vai estar mais aberto para ouvir. E a gente vai estar mais tranquilo para falar também. Chega ali e repreende alguém na frente dos outros, não complica. Ontem mesmo eu tive o caso de uma menina lá que foi minha inquilina, amiga, e estava lá com um convidado, não tinha carteira. Aí eu cheguei lá e eu disse para ela assim, agora tu me coloca numa situação complicada, porque de um lado eu tenho amizade e de outro lado eu tenho responsabilidade. E aqui eu não sou mais o Carlos Henrique, aqui eu sou o síndico. Eu preciso te dizer, hoje sou eu que vou te dizer, mas nós estamos criando um sistema onde vai vir o vigilante te identificar e na segunda-feira tem uma notificação e se for reincidente tem multa, né? Eu não posso, nesse momento, te dizer, oi, tudo bem, me dá um abraço. É diferente. Então, eu estou indo para cima dessa questão de criar um sistema. Com a parceria do pessoal que gerencia portaria e serviços gerais para a gente conectar. Junto com isso, nós temos que ter uma ligação externa aí com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, porque... para casos mais pontuais. Como em todo condomínio, tem questões aí mais graves, como, por exemplo, a drogadição, né? A gente tem aí gente que foi surpreendida com
com droga na piscina. Então, são casos assim bem assustadores. Mas é porque eles estão acostumados a ver que a coisa está meio frouxa. E a gente tem que ir ajustando como se fosse dirigir na chuva, na pontinha do dedo. Aos pouquinhos, mas a gente chega... Carlos, como a Mariana bem nos colocou aqui, essa conversa, esse diálogo com o condômino, tirá-lo da situação ali em loco e levá-lo para uma sala, para um outro local mais reservado e conversar. Isso faz parte dessa negociação, dessa mediação, e isso traz resultados um para o condomínio, vai dando traz resultados positivos, porque não fica expondo mais, né? Porque o ato, entre aspas, irregular ele já praticou, ele não seguiu o regulamento. Então, esta situação traria um conforto maior, não só para o condomínio, mas como para o síndico também. Isso que a senhora está trazendo, doutora Sandra, é muito importante na mediação, que é a questão da confidencialidade e a questão da voluntariedade. Significa que, a partir do convite de um síndico ou de um condômino ou da administradora, a gente realiza uma reunião com um mediador profissional que ajuda as partes a conversarem e melhorarem a sua capacidade de comunicação para que possam criar solução para aquele problema específico, para que isso não volte a ocorrer. Esse ambiente é um ambiente confidencial, é um ambiente voluntário, então as pessoas escolhem estar nesse momento e as coisas que são conversadas em mediação, elas ficam em mediação, para que esse condômino ou esses participantes da mediação, de forma geral, não se sintam expostos. Muito obrigada por ter trazido esse tema. Muito Mariana, deixa eu te fazer uma pergunta. A empresa Enfoque, ela vai até o condomínio ou vocês recebem na empresa de vocês, os dois? Como é que funciona? A gente tem as duas modalidades. É uma escolha do condomínio. Os dados da empresa para contato estão aqui embaixo. Eu quero lembrar vocês que a Mariana, a Enfoque, a empresa da Mariana, junto com as outras mediadoras também, que é a Manuela... E a Isabel. E a Isabel estarão presentes no nosso evento aqui em março, Encontro de Síndicas. Mandem as perguntas para vocês, a gente encaminha para a empresa Enfoque. Quero agradecer a presença do síndico Carlos Henrique do condomínio Las Brisas e a minha colega aqui que apresenta comigo, a doutora Sandra. Muito obrigada.